Parafraseando o poeta, compositor, músico Djavan, sabe lá o que é ter e não ter com o que gastar. Sabe lá o que é ter 2, 3, 4 carros na garagem e não poder passear. Sabe lá o que é ter roupas, vestidos, bijuterias e até joias no guarda-roupa e não poder usar. Sabe lá o que é ter dinheiro na conta e não poder ir ao shopping, ao teatro, ao barzinho e não poder gastar. Sabe lá o que é ter talvez até a passagem comprada, mas não poder ir para o país dos sonhos, no hotel dos sonhos, visitar lugares turísticos e não poder viajar. De fato, a pandemia mexeu brutalmente com a rotina das pessoas. E a gente acaba vendo que coisas que nós julgávamos ser essenciais, indispensáveis, na verdade, nós podemos passar sem elas. Se nós olharmos para o nosso guarda-roupa, provavelmente vamos encontrar uma infinidade de roupas que nós não usamos, algumas que nem cabem mais na gente. Se você olhar para o seu carro do ano e o esforço que fez para pagar a prestação ou ainda está fazendo, talvez perceba que poderia ter mantido o velho por mais algum tempo. Se você prestar atenção, a gente troca de celular, de computador, de eletrodomésticos todo ano, porque a indústria empurra sobre a gente a necessidade de consumo para precisar girando. Mas será que de fato a gente precisava mesmo dessas coisas para viver? Eu acho extraordinária a forma como a Bíblia trata essa questão da consciência do indivíduo sobre o que é essencial, sobre aquilo que é preciso para viver e também sobre o olhar a respeito do coletivo, da possibilidade de enxergar o outro, de perceber a sua dor, o seu sofrimento e, não raro, a sua miséria. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta ao filho na fé Timóteo, diz: olha, se você tiver o que comer e com o que se vestir, esteja satisfeito. É óbvio que nós, para transportarmos esse versículo para o nosso tempo, para o nosso mundo, ele ganharia alguns outros contornos, mas no fundo, o que Paulo está dizendo é: viva de maneira simples. Eu, quando analiso a questão da Santa Ceia, da ceia do Senhor na comunidade primitiva, percebo o quanto aquilo tinha uma pedagogia para uma consciência coletiva e para o partilhar das coisas. Paulo, escrevendo sobre isso, diz que no primeiro dia da semana as pessoas se reuniam para uma refeição chamada ágape, a refeição do amor. E ele diz que cada pessoa participava com aquilo que tinha. Cada um trazia um prato, cada um trazia a sua oferta mediante a sua própria condição. Os que tinham mais traziam um pouco mais. Os que tinham menos traziam um pouco menos. E aqueles que tinham nada não eram privados de participar, porque o que havia sido trazido era suficiente para todos. Todos tinham o seu justo bocado. Todos podiam se alimentar e celebrar a vida, a paz e o perdão. Esse deveria ser o espírito que permeasse a nossa sociedade. Esse deveria ser o espírito que aqueles que se dizem discípulos de Jesus deveriam estar encarnando nas suas vidas. Mais importante do que ler a Bíblia é a Bíblia ser lida através de nós, com as nossas ações, com aquilo que nós realizamos em prol dos outros. Eu conheço pessoas que decoram versículos, mas são incapazes de os materializar no chão de cada dia. Lembre-se, o pensador diz que o simples é o contrário do fácil. Eu tenho absoluta certeza que boa parte das coisas que você julga que são essenciais na sua vida,
e sem as quais você não poderia passar, nesse momento você está privado delas e você continua vivendo. E muitos, inclusive, têm me falado que quando não gastam o dinheiro com outras coisas, puderam partilhar e ajudar pessoas que estão vivendo momentos de extrema necessidade. Vamos trocando ideia por aqui, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.